Olá, meu nome é Valentina Rachid, eu tenho 20 anos e eu fui aprovada em medicina na UERJ. Eu tentei por 2 anos de cursinho, os 2 anos eu fiz no Foco. Primeiro ano eu fiz presencial na Barra e o segundo ano eu fiz online na modalidade Específicas Mais. Eu conheci o Foco de um jeito muito engraçado, foi através de uma amiga minha, conheci a Carol pela Comu, e assim, foi um voto de confiança muito grande. Tipo, quando eu me matriculei no Foco, eu nem sabia que tinha aulas online. Tipo assim, eu só me matriculei, eu sabia que eu tava fazendo alguma coisa certa, e foi além, assim, do que eu esperava mesmo. Eu fui com grandes expectativas, mas superou elas, então eu fico muito feliz, mas foi bem aleatório o meu encontro com o Foco, sabe? Eu creio que foi até de Deus, assim, porque era pra ser. No meu primeiro ano de curso, eu fui sem muitas expectativas, assim, eu aprendi muito, construí muita base, mas eu também tinha muita noção que eu ainda precisava mais, porque na minha cabeça era impossível passar com um ano de cursinho, quem dirá também com 2, então, tipo, eu tinha que ficar muito tempo. Então, assim, com 1 ano, eu já não tava com grandes expectativas, mas eu cresci muito, principalmente, assim, em Química e em Biologia, porque foi uma base que eu não tinha na escola. Então, eu construí isso no meu primeiro ano de curso, e no segundo ano, eu acho que o meu maior diferencial, assim, foi as questões de prioridades, porque como eu tava online, eu tinha uma grade de horário muito mais flexível. Conseguia ali remanejar, conseguia ter mais maturidade também, já por ter já tido um ano de curso. Qual era ali essa aula que eu preciso ver, essa aula eu não preciso, eu tenho que dar atenção pra esse gap. E também eu acho que é com muita humildade, sabe? Ter humildade às vezes pra gente voltar em algumas coisas. Às vezes eu tô boa naquele conteúdo, mas eu tô vendo que tá faltando aquilo ali, eu tenho que recalcular a rota e ter essa maturidade mesmo, saber o que a gente tá precisando. Eu fui muito bem, evolui muito bem no meu primeiro ano de curso. Eu levava aquele caderninho de gaps do Foco, tipo assim, no meu braço, sabe? Eu não andava sem ele, eu ia pro curso com ele, eu ia, sei lá, qualquer coisa, eu tava com ele. Que era o caderninho que eles dão pra UERJ, eu amo aquele caderno. E tinha literalmente todos os meus erros lá. Tipo, eu errava aquilo ali no simulado, eu colocava lá. Às vezes tinha coisas que eram repetidas, então eu não escrevia de novo, mas isso pra mim foi uma ótima estratégia. Eu nunca fui muito de fazer flashcard e tal. Eu gostava muito dos meus slides também, porque eu escrevia em cima deles, era uma explicação mais detalhada, mas eu tinha muito do caderno de erros. Isso pra mim foi muito importante e hoje eu falo, nossa, valeu a pena cada simulado que eu fui. Assim que eu terminei a prova, eu falei, essa não foi minha prova. Tipo, cada um tem a sua prova, essa não foi a minha, sabe? Eu tinha colocado 2 horas pra fazer redação e eu realmente fiz naquelas 2 horas, tipo, um tempo um pouco além do que eu fazia no simulado, sabe? Às vezes simulado eu fazia em 1h30. E eu achei difícil a prova, achei biologia difícil, umas perguntas mais subjetivas. Escrevi bem insegura. Química, sendo sincera, eu fiz mais confiante, assim, mas também com alguns medos. Mas eu saí da prova não achando que tinha passado, sabe? Deu muitas coisas erradas, a fiscal ficou falando comigo, tipo, ai, você tem que destacar o negócio, sei lá o quê. Eu não consegui comer direito, tava muito nervosa, não dormi bem na noite anterior. Então, assim, teve seus percalços, mas deu certo mesmo assim. Sobre a minha família, realmente eu não tenho como agradecer, assim, principalmente a minha mãe. Foi o meu suporte total nesse processo. O dia mais difícil pra mim do vestibular não era, às vezes, nem o cotidiano, porque a gente acaba se acostumando, mas era o dia da prova. Eu ficava muito nervosa mesmo. E ela tava sempre ali, sabe? Me apoiando, me ajudando. Às vezes eu estudando, ela trazia um lanche. Então, assim, eu não tenho como agradecer, sabe? Minha irmã sempre também esteve ao meu lado, me ajudando ali no que ela podia, às vezes orando por mim, que era o que estava ao alcance dela. Meu pai me ajudou muito, principalmente financeiramente, sempre muito presente nesse quesito. Minha avó, eu lembro que eu saí da prova, foi ela que foi me buscar. E ela falou assim, você vai passar, eu tenho certeza. Eu falei, você não tá entendendo. É impossível. E ela falou assim, não, você vai. Então, assim, ter essa rede de apoio que nos molda, nos constrói, assim, nos impulsiona, é muito incrível. E você depois bater palma com eles, não tem preço, assim, ver eles aplaudindo de pé você, é muito gratificante. Quando eu vi, aí só chega a notificação, o listão tinha saído. Aí eu, meu Deus. Aí eu abri lá o listão. E é muito interessante, gente, isso vai acontecer com vocês. O seu nome, ele parece que brilha. Tipo assim, você só vê ele ali. E aí, na primeira página, eu vi meu nome naquela posição. E aí, gente, mas eu gritava muito. E aí, eu fui abraçar minha mãe. E eu chorava muito. Mas era de um alívio tão grande, uma felicidade. E assim, nossa, eu cheguei, sabe? Tipo, eu cheguei onde eu tanto desejava, na minha faculdade dos sonhos. Então, são muitas emoções que é muito difícil de descrever. Quando saiu o resultado oficial, também foi muito incrível. Um sentimento de dever cumprido, de que aquilo que eu tanto desejava tinha sido realizado. Então, foi muito incrível. Eu recomendo não, eu desejo esse sentimento para todo mundo que tá nesse processo, porque eu sei quanto vale a pena no final e é muito legal. E hoje eu tô num lugar
de incentivar os meus amigos que ainda estão nesse processo. E o que eu gostaria de falar, assim, que eu já acho vocês corajosos e vencedores só por estarem tentando. Então, o que eu queria dizer é para vocês persistirem, colocarem no seu coração que vocês são capazes. Eu, particularmente, nunca pensei que eu ia ser capaz, mas a gente é capaz porque a gente tem muita base, a gente tem muita construção e a gente tem mais importante que a resiliência. Independentemente do que os erros que vão aparecer, as dificuldades, a gente vai conseguir, a gente vai persistir. Isso com essa persistência que se alcança. Eu lembro que quando eu não passei da primeira vez, eu fiquei muito frustrada com a minha nota de redação do Enem do ano passado. E a Carol falou assim, se você não desistir, você vai passar. E realmente é isso. E eu não desisti, eu passei. Então, não desista. Vai valer a pena, tenho certeza. Amo todos vocês. Beijo.